Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este momento de reflexão. Daqui a pouco eu vou começar a chamar os meus vídeos e podcasts de momento de reflexão, de tanto que eu falo isso, né? Mas tudo certo, espero que vocês estejam todos muito bem, vibrando em paz e positividade. Acredito eu que com esse vídeo de hoje encerramos, pelo menos por enquanto, o tema Lei da Atração, até porque tudo que se fala dentro de metafísica e espiritualidade nessa linguagem de hoje, a gente acaba tocando nesse assunto, né? Porque eu sempre estou aqui repetindo algo que eu sempre escuto, não só dos meus mentores espirituais, como de grandes professores que me ajudaram e colaboram muito com o meu desenvolvimento, que é a ideia de que somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Logo, se eu sou responsável pela minha vida, se eu sou responsável pela criação do meu destino, se eu sou responsável pela forma como as coisas vão se desenrolar para mim, não tem jeito. Em qualquer assunto que eu fale ou que eu traga para vocês, a gente vai colocar a lei da atração, que nada mais é uma lei que explica isso, que explica o porquê somos responsáveis por tudo que nos acontece, pelo que nós criamos, pelo que nós vivenciamos. E o mais importante, né, se somos responsáveis, como é que fazemos isso? Como é que criamos? Então, se você caiu de paraquedas neste podcast e está meio perdido com relação ao assunto Lei da Atração, o que eu sugiro que você faça? Que você volte lá na nossa live, O Poder da Lei da Atração, assista a parte 1 e a parte 2 e acompanhe todos os outros podcasts que eu lancei após essa live, tá? Porque na live eu dei o conceito, eu expliquei direitinho o que é essa lei, como ela funciona, respondi várias perguntas lá e em seguida eu trouxe para os outros podcasts as perguntas que eu não consegui responder lá, tá? E sim, como eu falei, eu pretendo fazer um curso sobre Lei da Atração para falar mais ainda sobre outros aspectos, principalmente na vida espiritual, na vida afetiva, na vida financeira. Estudar essa lei que é fantástica. Pessoal, informações sobre nosso trabalho são todas sempre abaixo de qualquer um dos nossos vídeos. Eu te peço que curta o vídeo se você gostar, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito e se você está gostando do nosso assunto, da nossa abordagem, tá certo? Eu quero responder uma pergunta, eu deixei ela para o final porque é uma pergunta bastante polêmica. Acredito que passa pela cabeça de muita gente que estuda a Lei da Atração e muita gente sofre ou já sofreu com isso e se questiona e se pergunta e tenta se entender. A questão é a seguinte, para vocês verem como que é uma coisa delicada de você falar. Sofri abuso sexual infantil. Se tudo eu atraio, eu também atraí isso, mesmo que de forma inconsciente? Vamos falar por partes. Primeiro, eu quero manifestar toda a minha empatia e respeito por pessoas que passam por algum tipo de violência do tipo, ou passaram, ou conhecem alguém. A gente que conhece alguém, eu nunca passei por essa situação, mas eu conheço pessoas que passaram por isso e realmente é uma coisa muito traumática. É muito difícil superar. Por isso, antes mesmo de falar da Lei da Atração, eu quero manifestar o meu respeito e a minha empatia por esse tipo de situação, porque eu sei sim o quão difícil é lidar com isso em todos os âmbitos, porque você sofre uma violência sexual na infância e aquilo reverbera na sua vida afetiva, reverbera na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua autoestima, bagunça tudo, complica uma série de situações e de âmbitos da nossa vida psicológica e da nossa vida social e da nossa vida energética, porque tudo acaba abalando a nossa energia, né? Então é por isso eu falei que é um assunto delicado e eu quero tratar com o maior respeito possível. O fato de eu dizer aqui que você é responsável pelas situações que vêm até você, você que não entende Lei da Atração, talvez possa soar esse argumento, essa afirmação da minha parte, como desrespeitosa se você de repente está passando por um problema muito difícil, está sofrendo muito e de repente ouvir
né, de uma pessoa que você é responsável por isso, pode não ser muito bom a princípio. Mas eu convido você a mergulhar no conceito do que é ser responsável. Embora a gente se sinta impactado por essa afirmação, a responsabilidade é muito, mas muito diferente de culpa. Quando eu falo que você e eu somos responsáveis pela nossa vida e pelos fatos que nela ocorrem, nunca, jamais eu quero colocar culpa, porque culpa é uma coisa negativa, opressora, é uma coisa que paralisa, é uma coisa que faz com que aquilo que está doendo doa ainda mais. Culpa não resolve nada, só afunda você na dor. A responsabilidade quer dizer que eu estou criando isso ou criei isso, mas não quer dizer que o fato de eu ter criado isso significa que fiz intencionalmente, que fiz conscientemente. Eu já expliquei, por isso eu falei para você, eu ouvi tudo que eu gravei, coloquei aqui e assisti a live, porque muitas coisas que nós criamos por ignorância e criamos de forma inconsciente. Tá certo? Você atraiu N situações para a sua vida e muitas delas foram atraídas porque você não estava consciente do que estava fazendo. O autoconhecimento, a espiritualidade, o fato de nós estarmos aqui entregando o poder na sua mão é justamente para te ensinar a trabalhar em você os aspectos que um dia trouxeram essa situação para que justamente você cure tudo isso para que não aconteça de novo. A gente precisa entregar a responsabilidade e também o autoconhecimento e as habilidades e ferramentas para que a pessoa possa não só compreender o que está fazendo, mas compreender como faz para reverter essa situação. Se eu atraio, dando a pergunta, eu atraí tudo isso também, essa situação, esse abuso, esse sofrimento? Gente, sim. Não dá para a gente crer na lei da atração de forma percentual. Né? Não, eu só atraio quando é isso aqui na minha vida de bom, sou eu que atraio. Mas isso aqui não, Vinícius, isso aqui eu não atraí, isso aqui eu não... Peraí, calma. Se eu já entendi que a lei da atração é uma lei universal e que não funciona só quando eu quero ou só quando me convém, eu preciso estar pronto para admitir e aceitar que, se ela existe, e se de fato tem um campo eletromagnético que, dependendo da minha manipulação, pensamento, emoções, sentimentos, crenças, postura, tudo isso vai influenciando esse campo, e eu estou chamando tudo isso para a minha vida, então, se existe de fato o campo eletromagnético, e nós sabemos que sim, basta você estudar, se você tiver alguma dúvida, estudar física, principalmente a física quântica, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou, de fato, atraindo tudo que me acontece. Não é só o que eu quero, não é só o que convém, e não é só quando eu estou afim de ser um co-criador. Eu sou o tempo todo, mesmo dormindo, mesmo inconsciente, eu continuo criando a minha realidade. Então, sim, todos os fatos que ocorrem na sua vida, neste momento, ou em todas as outras vidas, de alguma forma, todos os fatos foram atraídos por você, de forma consciente ou não. Assalto, traição, qualquer outro tipo de violência, doença, somos nós que estamos criando tudo. E a pergunta completa, mesmo que de forma inconsciente, claro que ninguém vai pensar, vai sentir e vai emanar uma vibração de quero ser violentado, quero ser abusado, quero ser traído, quero ser enganado, quero ser machucado, quero ser violado. Ninguém vai fazer isso, gente. É de forma inconsciente, tá? Dentro do conceito campo, porque vai ficar mais fácil entender se eu explicar assim, metafisicamente. Vamos lá. Eu vou explicar isso, se bem que lá no livro Magia da Transformação, que é um livro gratuito, que você pode baixar lá no nosso site, ou pode ouvir aqui no YouTube, tem na versão audiobook, eu falo tudo o que você precisa entender sobre karma. Você sabe de fato o que é isso? Que não é o olho por olho e o dente por dente.
É uma questão de campo. Se eu fui uma pessoa, vou dar um exemplo, dentro da pergunta, que numa vida passada, né? Claro que eu tenho que falar de vida passada aqui, porque foi uma criança que sofreu um abuso sexual. Se a gente não acredita em reencarnação, vai ficar complicado, né? Você vai dizer que a criança é vítima. Por que Deus deixou aquela criança passar por isso, sendo que ela é inocente? Não é. Não é inocente. Claro que não. No nosso conceito social, a gente enxerga só uma criança. Né? Aqui na terceira dimensão, para nós tem só uma criança. E obviamente que precisa ser tratada como tal, nessa dimensão. Mas não é só uma criança que está ali. Ali tem um espírito, ó, com uma bagagem antiga, sabe? Muito extensa, que a gente não pode nem imaginar. Tem uma ficha, tem uma história, tem situações que aquele espírito vivenciou antes de estar aqui. Quem é metafísico, espiritualista, já aceitou, sabe lidar com essa questão de reencarnação tranquilamente. A própria Bíblia aponta N situações sobre reencarnação, só que você precisa estudar fora da caixinha religiosa. Porque o que os religiosos fazem? Eles estudam, e eles traduzem, interpretam como eles querem, e ensinam aquilo para as pessoas, e as pessoas acreditam porque diz que está escrito na Bíblia. Mas para você entender um livro tão complexo quanto a Bíblia, você não pode ter meramente um conhecimento religioso / teológico cristão, não. Isso está errado. Você precisa ter um conhecimento de línguas, porque a Bíblia foi escrita primeiro em hebraico, depois aramaico e grego, e depois houve muitas traduções. Então, peraí. Se você quer entender um versículo, busca lá a referência desse versículo na língua original e busca a tradução na língua original, como que você percebe muitas diferenças das traduções atuais que vemos por aí. Por exemplo, quando Jesus falou a Nicodemos que para entrar no reino seria necessário nascer de novo, senão você não pode entrar no reino de Deus, isso foi interpretado de N formas, de menos da forma como realmente Jesus quis passar. Se você estudar as Escrituras como um historiador, não só como um religioso, você vai entender o que eu estou falando. Então a Bíblia, não só neste caso e neste encontro de Jesus e Nicodemos, mas em várias outras situações, ela deixa clara a existência de reencarnação, sim. Você só precisa estudar fora da sua caixinha religiosa, né? Porque realmente não tem jeito. Estudar a Bíblia dentro do paradigma é como estudar a física dentro do paradigma. Porque dentro do paradigma você só vai de um canto até outro, você não aceita o que vai além dali. Se você vai estudar a física dentro do paradigma, você chega no átomo, chega no núcleo, na energia do átomo e para ali. Você não vai para o vácuo quântico. Você não vai entender o que é isso, o que é esse oceano de energia, de onde sai tudo, de onde emana tudo, você não vai querer ver isso. Se você estuda a física dentro da caixinha, quando você vai olhar o experimento da dupla fenda, você entende apenas como um experimento de física em que se mostrou que o elétron passou como onda e como partícula, enfim. Agora, se você estuda a dupla fenda fora da caixinha do paradigma, você entende o que esse experimento quer dizer. Isso, trazendo para a nossa vida, chega, se você for estudando, nós compreendemos que todos somos parte de uma única onda e que nós criamos a nossa realidade a partir da nossa percepção de consciência da realidade que nós vivemos e que experimentamos. Claro, mas a física dentro da caixinha não vai te dar essas respostas. Assim como estudar a Bíblia dentro da caixinha, você também não vai entender. Não vai chegar nessas conclusões aqui. Você vai chegar nas conclusões que os religiosos chegaram porque eles estão estudando dentro da caixinha. Estudar história, estudar a teologia, a física quântica, a metafísica, a espiritualidade e colocar tudo isso num pacote. Aí talvez, estudar línguas também, traduções, ver toda essa questão, talvez você esteja pronto para realmente entender o que está escrito na Bíblia. Enquanto não fizer isso, o seu conceito dela é meramente religioso e apenas Ctrl+C, Ctrl+V. Te disseram, você vai e repete, porque diz que está escrito. Aí você lê um versículozinho lá, não, realmente está escrito. Uma pessoa que interpreta um livro enorme apenas baseado num versículozinho que leu, ela tem uma grande dificuldade de interpretação de texto e uma
baita de uma preguiça de realmente estudar todo o contexto, toda a história e tudo que tem a ver com aquilo que está sendo dito em todos os âmbitos. Se não fizer isso, não entende. Então, quando a gente olha para uma criança, para um bichinho, eu sei que mexer em bichinho é meu ponto fraco e eu vou trazer estudo sobre essa questão dos animais, por que eles sofrem, por que eles passam isso que eles passam. Nós vamos conversar sobre isso ainda. É um assunto difícil? Sim, tão delicado quanto esse aqui. Mas é preciso que a gente saiba, a gente não quer estudar espiritualidade? Pois é, tem que parar de olhar as pessoas como vítimas. Não existem vítimas no universo. O que existem são seres com campo eletromagnético atraindo as situações que vivem com um fim específico, que é evolução. Pode ser diferente? Pode. Mas depende da qualidade do campo daquele indivíduo. Então, quando uma criança está sofrendo, quando uma pessoa nasce com um problema de saúde ou nasce com uma deficiência, aquilo não acontece à toa. Porque Deus é ruim, Deus quis. É bastante incoerente eu defender a ideia de que Deus é amor e depois dizer que Deus que quis que a criança nascesse aleijada, enquanto a outra pode correr para todo lado livre, leve e solta, a outra tem que ficar na cadeira de roda. Por quê? Ah, porque Deus quis. Não, pelo amor de Deus, a gente precisa ser um pouco mais inteligente do que isso. Porque Deus quis, porque é pecado da mãe, porque é o diabo, sei lá o que as pessoas colocam no meio para justificar esse tipo de situação. Argumentos totalmente desprovidos de inteligência, totalmente desprovidos de conhecimento e de lógica. Pior é isso, lógica, bom senso para dizer que um Deus de amor de repente decide que uma criança nasça aleijada. Tem alguma coisa errada ou com a sua maneira de entender a vida ou com esse Deus que você diz que é de amor, porque é meio complicado um Deus de amor fazer uma coisa dessa, né? Mas vamos deixar cada um com as suas convicções e suas crenças. Nós sabemos que esta vida é apenas uma continuidade. Então, dentro do exemplo que eu estava dando lá atrás, uma pessoa na outra vida está o tempo todo, ou por grande parte da sua existência, vem cometendo uma série de autoviolência. Ela não precisa nem ser violenta com os outros. Vamos tirar esse olho por olho, dente por dente, esse conceito básico de karma que todo mundo já sabe. Ah, se você fez o mal, você vai colher o mal. Eu não estou falando disso aqui. Porque muitas vezes não fazemos isso com ninguém, mas fazemos isso conosco. E a autoviolência, ela não precisa ser necessariamente um autoestupro para que eu atraia esse tipo de coisa. Vamos sair desse negócio de olho por olho, dente por dente. A autoviolência é uma energia de agressão contra si. Eu não preciso ter matado ninguém, estuprado ninguém, para poder atrair uma situação dessa. Tá? Para eu atrair violência contra mim, eu preciso primeiro praticar essa violência comigo mesmo. Até porque eu só vou praticar com outra pessoa, eu só vou levar essa violência para fora e agredir o outro, e estuprar o outro, e torturar o outro, se esse mal tiver vida dentro de mim. Tudo começa na gente. É na gente. Então não adianta eu dizer que você matou, vão te matar. Não adianta. A gente precisa entender além dessa superfície. Como é que começa? Onde que começa o ato da violência com o outro? Começa dentro de mim. Porque se eu sou uma pessoa que vive o amor, que cultiva o amor, que se ama, se respeita, se considera, se valida, se aprova, e estou aqui fazendo o melhor por mim, e estou me cuidando, e estou me tratando com aceitação, estou me abraçando as minhas sombras, as minhas características negativas, e estou lidando com tudo isso com amizade, carinho, afeto, etc. Como é que eu vou fazer um negócio ruim com outra pessoa? Vocês acham que tem cabimento um negócio desse? Não, eu estou aqui cheio de autoestima, me trabalhando, me respeitando e me dando todo o carinho e amor que eu mereço. Eu estou me dando amor. Como é que eu vou sair por aí, por exemplo, e espancar uma pessoa na rua? Do nada. E simplesmente chutar um cachorro na rua? Do nada. Ou estuprar uma pessoa? Do nada. Matar alguém? Do nada. Tem lógica? Não tem. Eu só dou aquilo que eu tenho. E eu tenho aquilo que eu cultivo dentro de mim. Se eu me dou amor, o que eu vou dar para o outro é a mesma coisa.
Se eu não puder dar esse amor por causa da nossa dificuldade na afinidade, eu vou dar respeito. Respeito é uma forma de amor. Se eu estou respeitando, eu não estou agredindo, estou entendendo que você é diferente de mim, que não podemos interagir harmonicamente porque não temos semelhança para isso, não temos afinidade para isso, nem por isso eu vou te fazer mal. Porque não tem o mal dentro de mim, eu não dou espaço para isso. Vem pensamento? Claro que vem em todos nós. Porque a nossa mente é um astral coletivo, né? Tem informação de todo tipo. Às vezes passa umas coisas, né, pela mente, a gente faz vontade de fazer isso com fulano. Aí depois você fala, menino, o que é isso? Que pensamento é esse? Às vezes nem é seu, você foi e captou. Não só pensamentos de maldade, mas, né, vocês entenderam outros pensamentos que passam direto pela mente de todos nós, não é verdade? Mas nem por isso você vai fazer. Às vezes você pegou, veio assim, né? Você está num astral ali, da coisa e pega e vem e depois você fala, não, peraí, esse aqui, Vinícius, eu estou te desconhecendo, esse aqui não sou eu, deixa quieto, vamos voltar para quem você é, ou pelo menos quem você tem escolhido ser. Claro, às vezes podem vir de nós, de nossas sombras, mas às vezes a gente pega, passou, né, e eu viro a página do pensamento como eu viro a página de uma revista. Não quer dizer que eu abro a página de uma revista e eu tenho obrigatoriamente que ficar ali e ler. Se não me identifico, eu viro a página e procuro algo que se pareça comigo. Então, eu só posso te oferecer o que me dou. E uma pessoa que teve uma vida, uma reencarnação passada, cheio da autoviolência, ela não se respeita, não se considera, não se valoriza, sabe? Vamos ver se vocês vão se identificando aí. Qualquer coisa que acontece, a pessoa se culpa, se martiriza, se machuca, se condena porque você não deveria, porque você não deveria, porque você não deveria. Tá, não conseguiu atingir os objetivos que gostaria na vida? Ah, porque você não presta, porque você não é bom o suficiente. Não consegue atrair o namorado ou a namorada que queria? Ah, porque você não é lindo o suficiente, porque você não é sedutor o suficiente, porque você não é sexy o suficiente, sei lá, a desculpa que a gente põe. Ou porque você é inadequado, ou porque você não sei o quê. Não conseguiu o emprego que queria. Ah, porque você não estudou o suficiente, porque você não é inteligente o suficiente, porque você não é capaz. É sempre essas vias negativas. Nunca ou quase nunca a gente avalia de forma positiva, a menos que a gente aprenda a fazer isso. Vamos nos culpar? Jamais. Até porque a educação que recebemos foi a educação que nossos pais receberam. Então, que culpa também eles têm? Nenhuma, ninguém tem culpa de nada. Tem uma música que fala, tem culpa a todo mundo, mas aqui tem culpa a ninguém, tá? Depois vocês querem escutar essa bobeira lá. Mas eu não sei porque eu tenho que lembrar essas coisas, né? Mas enfim. Já que não tem culpa a todo mundo, a gente precisa entender que somos o retrato, o espelho, a expressão da nossa criação, da nossa sociedade, dessa matrix, até que tomemos posse de nós. Quando você toma posse de você, aí você é o que você escolhe. Até que isso aconteça, você é um reflexo do que fizeram de você. E essa pessoa do nosso exemplo estava se violentando lá atrás, com coisas que a gente ainda faz hoje. Né? Claro, ninguém que está me ouvindo faz isso. Aqui é todo mundo Buda. Tá tudo certo, porque todo mundo Buda já é iniciado na ascensão. A gente está aqui só passando o tempo aprendendo, né, para ensinar os mortais lá fora. Afinal de contas, nós não fazemos isso. Claro que não. Nem eu, imagina. Então, gente, de tanto eu me machucar, de tanto eu me violentar, me agredir, eu estou colocando uma informação no meu campo. Eu me agrido, eu me desrespeito, eu não me protejo, eu não cuido de mim, eu não me compreendo nas minhas fraquezas, eu não me compreendo nas minhas dores, nos meus erros, eu estou sempre me batendo, estou sempre me açoitando. E o bicho, que é a nossa inteligência anímica, quem não sabe o que é isso, vai assistir a live, tem lá o bicho, aqui no YouTube também. Senão toda hora que eu tiver que parar para explicar o que é cada coisa, ninguém vai desenvolver nada, né? A gente precisa estudar os vídeos lá atrás. O meu bicho, que responde aos meus comandos, o que eu ponho com força em mim, ele entende que é uma ordem. Então, de tanto me bater, me machucar, me açoitar, me violentar, de formas emocionais também, não precisa ser física, e ainda tem gente que vai para isso, que se bate, que se machuca, tem N situações, né? Casos de depressão que a pessoa começa a se machucar, se morder, se cortar, tamanho é o desprezo por si. Pois é, e o seu bicho está lá, recebendo aquela informação.
Ele já entendeu que violência pode. Tudo bem. Até porque se o dono da empresa aqui, que sou eu, se o dono da empresa agride tudo, se eu me bato, se eu me xingo, se eu me culpo, se eu me oprimo, se eu me diminuo, se eu me coloco para baixo, se eu acabo com o meu dia, porque sim, é você quem acaba com o seu dia, o outro pode dizer uma coisa ruim para você, pode ser ruim de ouvir, claro que é. Alguém te tratou mal? É ruim, sim, com certeza. Alguém te fez uma sacanagem, dependendo da sacanagem, é ruim. Mas a pior de todas é aquela que você faz com você. Porque o mal do outro bate em mim, mas só entra se eu abrir a porta. Presta atenção. Eu sei que eu te desviei aqui na bobeirada da sacanagem, mas presta atenção que o assunto é sério. O mal do outro pode bater em mim. Bater aqui fora. Acertar. Mas só vai entrar se eu abrir a porta. Se eu não abrir, não entra. Se eu me coloquei no meu melhor, porque eu só estou aqui para me proteger do mal, claro, se eu cultivo isso comigo, se eu me protejo dos meus próprios maus, nutridos e abraçados, eu vou aprender a me proteger do mal dos outros. Não vai entrar. Vai doer, mas vai passar. Vai passar, porque é igual um cachorro, né? Você xinga o cachorro fica sentido quando você chama a atenção dele. Espera para você ver, 10 segundos ali, já esqueceu, já. Por quê? Porque ele não deixa entrar. Por que ele não deixa entrar? Porque ele não tem esse eguinho, esse raciocínio que a gente tem, né? Essa bobeirada mental que a gente faz de ficar remoendo as coisas. O cachorro não é muito disso não, claro, que dependendo do maus tratos ele vai guardar assim, dependendo do impacto. Mas ele responde muito por isso, tá? Não é por uma ofensa dita, porque ele não tem raciocínio para entender o que você está dizendo. Mas vocês entenderam a minha comparação, né? Quando eu abraço aquilo e começo a remoer, que vai entrando em mim e vai me machucando e me ferindo. O bicho já entendeu que violência pode. Afinal de contas, eu não me defendo, eu não me protejo, muito menos de mim. Ok, ele entendeu isso. Ele deixa passar qualquer violência que vier. Simples. Ponto final. Tchau. Foi muito bom estar com vocês. Ué, não tem mais que explicar. Eu me bato. Eu deixo qualquer um vir me atingir. Eu próprio estou me atingindo todos os dias, me machucando, me oprimindo, me diminuindo, por causa de sei lá o quê. Né? Tudo é desculpa para eu me atacar. Tudo eu sou errado, tudo eu sou ruim. Eu me culpo até quando eu não consigo evoluir o suficiente. Eu me culpo até quando eu não consigo manifestar o dinheiro que eu gostaria. Tudo é contra mim. É sempre um jogo de me dar objetivo, não conseguir quebrar a cara e depois me açoitar porque eu não consegui. De me achar errado, de me achar culpado, de me achar... Entendeu? Sempre algo contra, sempre algo ruim comigo. O bicho já está cansado dessas ordens. Ele já entendeu. Se vier violência, não precisa defender. Bom, vem um ladrão, deixa pegar. Deixa roubar o celular. Deixa jogar você no chão. Deixa te meter as bicudas. Ué, se as suas bicudas pode... Entendeu? Você deixa. Você não se defende nem das suas minhocas da cabeça. Então, ele já entendeu que não precisa te defender. E outra, de tanto eu fazer mal para mim, qual é a informação que vai para o meu campo eletromagnético? Violência. É isso. Estou me batendo, estou me machucando, estou me fazendo mal. Qual é a vibração que eu ponho lá no meu campo? Violência. O que o universo entende? Ele quer a violência. O que o universo vai me dar? Violência. Aí essa pessoa viveu um histórico de outra vida, se violentando, nesse sentido, essa informação de violência está armazenada no campo daquela pessoa. Mesmo que conscientemente, ela não tem a menor noção, mas ela está lá fazendo. E ela desencarna. Desencarnou, se recuperou no plano astral, tomou consciência do que estava fazendo. Quero nascer de novo, para melhorar, para fazer diferente. É para isso que existe a reencarnação. Porque quem conseguir evoluir em média 100 anos, que é o que dura no máximo a vida aqui, na maioria dos casos, na grande maioria, quem é que consegue evoluir, entender tudo que o universo precisa, né, te explicar em uma vida? Ninguém consegue. Isso é papo furado de religião, né, para poder colocar a gente na zoninha de conforto do paraíso eterno, que não existe. É uma fantasia. E nem existe o inferno eterno também, essa é outra forma de manipulação de massa.
Também porque se estuda a Bíblia não entende direito, entende do jeito que quer, do jeito que acha e passa para frente. O pior é isso. Mas reencarnou, você vai arrumando as suas próprias pendências. Não consegui nessa, então me manda de novo, eu vou tentar. Não consegui, me manda de novo, eu vou tentar. Só que quando você volta, você acha que você vai voltar com o campo o quê? De Jesus? Com o campo de Maria? Com o campo do arcanjo? Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel? Não vai. Você vai voltar com o mesmo campo que você tem. Se você nutriu violência, o que vai voltar gravado no seu campo? Violência. A menos, claro, que você fique lá no plano astral tempo suficiente para trabalhar, estudar, evoluir, limpar esse campo. Aí você volta melhor. Mas se você não trabalhou, porque também lá em cima ninguém é obrigado a melhorar, não. Melhora se quiser. Embaixo a coisa é complicada. Eu falo embaixo só para vocês entenderem que eu estou dizendo dimensão negativa. Mas não existe embaixo e em cima, é tudo faixa. Tá? Eu fico lá na faixa superior, mas eu não estudo, eu não evoluo, eu não trabalho, eu não faço nada. Então, o meu campo sujo de violência vai voltar para a Terra com a mesma coisa. Então agora eu tenho o campo daquela pessoa que eu fui, com a informação da violência armazenada, vivendo a vida aqui nova, numa outra pessoa, numa outra estrutura de sociedade, num outro corpo. O corpo obviamente começa com um corpo de uma criança. Ninguém nasce adulto, né? Pelo amor de Deus. Ninguém creque no ovo e vira adulto. Todo mundo sabe que começa criança, né? Ok, o corpo é de criança. A psique é de criança. A personalidade é de criança. A psicologia é de criança. O emocional é de criança. Todo o psicológico, tudo ali é de criança. Mas o campo não. O campo é de um espírito que vivenciou N coisas. E tendo em vista que aquele N coisas não foi tratado, não foi resolvido, essa N coisas está lá. O corpo é de criança, mas a informação do campo é de violência. E o que é que vocês acham que vai acontecer? Vai começar a atrair, por magnetismo. E se não tiver pais, tutores realmente comprometidos, responsáveis, amorosos, que ajudem aquela criança a se proteger do próprio campo dela, é o que vai acontecer. E uma vez que você cai neste planeta cheio de todo tipo de gente, aqui tem pedófilo, aqui tem estuprador, aqui tem ladrão, aqui tem pessoas mentirosas, aqui tem psicopatas, narcisistas e tudo mais que você possa imaginar. Assim como tem muita gente da luz. Você cai num ambiente onde a diversidade é imensa e está vibrando violência. Está vibrando agressão. Está vibrando desrespeito. O que é que você vai atrair? O tipo de violência, de agressão e desrespeito que mais estiver próximo de você. Pode atrair uma violência sexual, afinal de contas, na outra vida você se invadiu a vida inteira, nunca respeitou seus sentimentos, nunca respeitou seu sagrado, seja masculino ou feminino, nunca respeitou seu corpo ou respeitou pouco, nunca respeitou sua sexualidade ou respeitava pouco, não tinha autoestima elevada, vivia se diminuindo, não respeitava seus sentimentos, não tratava bem o seu corpo. Toda essa informação está em você. Você está vibrando aquilo no corpo da criança. E ali perto de onde você nasceu, tem um estuprador, alguém que abusa sexualmente, um pedófilo, em potencial, o que vai acontecer? E se você não tem esse cerco positivo de pais, mães, família, o tempo todo ali, tipo, porque nem sempre a gente tem, porque são outros problemáticos que nascem junto, como é que faz? Tem lá o pedófilo em potencial e você que está vibrando isso. O que vai acontecer? Ah, Deus não impede. Não impede, porque você está vibrando. Se tem livre arbítrio, Deus não impede. Deus só interfere se tem vibração para ele interferir. Se você, por exemplo, está vibrando positividade, amor, respeito, empatia, se você está no bem e você está na mesma rua que um assaltante em potencial, ele não vai ver você. Ele talvez até tenha a intenção, mas vai acontecer alguma coisa e ele não vai concluir o fato.
Não vai conseguir fazer o mal para você porque você não está vibrando. Aí a mesma coisa, tem a criancinha lá, com a vibração da violência no campo dela. E tem na família dela um adulto violento, em potencial, uma mãe violenta, desequilibrada. O que vai acontecer? Essa criança vai apanhar. E vai apanhar muito, porque a vibração dela está lá, com a informação. Violência, 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 violência. Nasce perto de uma mãe desequilibrada, porque uma mãe ou um pai que bate, que agride, que espanca uma criança só pode ser muito desequilibrado e problemático, né? Além de criminoso, claro, porque não se faz isso. Tem N formas de educar uma criança. A agressão física nunca foi uma forma eficaz. Tanto serve para criança quanto serve para animal. Se você estudar a terapia canina, a terapia felina, você vai ver que não precisa dar chineladinha no seu cachorro quando ele faz uma coisa que você não quer. Muito pelo contrário, a chineladinha vai traumatizá-lo. Assim como faz com a criança, tá? Ok? Mas a mãe desequilibrada está lá, a mãe doida, perturbada da cabeça está lá. E a criança tem informação de violência no campo, o que vai acontecer? Então é isso, gente. Passou por essa situação na sua infância? Entenda, você criou aquela egrégora, por algum motivo. Você é culpado? Jamais. Responsável? Sim. Pode mudar? Claro, você pode aprender com isso. Se eu fui violentada porque alguma coisa eu fiz para somatizar a violência no meu campo. Se eu fiz isso, eu não preciso saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Porque tem muita gente que pergunta no YouTube, vai Vinícius, me ensina a acessar a minha vida passada para eu saber o que eu fiz, porque aí eu posso mudar. Não, gente, primeiro, eu não vou ensinar nada disso, porque isso não é funcional. Se você esqueceu é porque tem que esquecer. A gente não consegue lidar nem com meia dúzia de problemas nessa vida. Quer lidar com os problemas da outra, né? Não. Esse tipo de coisa, fatos de vida passada, só são revelados quando existe um proveito, uma funcionalidade para isso, e só é dado para você aquilo que você precisa saber. E não é porque você fez a tal da regressão, ou porque algum médium te disse que você fez e vivenciou aquilo, que de fato é verdade, tá? Porque existe a regressão sim, que você talvez possa até conseguir ter acesso à vida passada, mas muitas terapias do tipo acabam levando a coisa para a autossugestão. E a mente ela é assim mesmo. Se você induz, ela vai te dar uma resposta, ela vai te dar uma imagem, ela vai criar uma história para você. E muitas vezes você está vivendo uma autossugestão achando que está vendo a sua vida passada. Então não é só fazer regressão que você vai ter acesso, não. Muito cuidado com isso. Qual que é a minha orientação? Independente do que você fez, não interessa saber o que você fez, não vai mudar a sua vida agora não. O que você precisa saber é o seguinte: eu vivi um histórico nessa vida de violência, fui agredido, passei por situações como essa que nós estamos conversando aqui. Eu chego à conclusão de que se eu passei por isso é porque eu criei isso de alguma forma. O que é que eu vou fazer? Trabalhar o oposto. Ser uma pessoa que dá todo amor para mim, que eu não dei e que eu não tive de terceiros. A seguir disso, espalhar esse amor em toda parte. Se eu me dou amor, semeio o amor e faço bem, esta é a única coisa que pode limpar o meu campo. Luz, só luz, amor, benfeitoria, crescimento espiritual, tudo isso limpa o campo da pessoa. Começa a fazer isso agora. Começa a trabalhar isso agora. Ferramenta, nós temos muita. Tem a mesa quântica, que ajuda a limpar o seu campo de energias negativas. Temos a mesa radiônica hermética, que também faz um trabalho lindo. Temos a MT, que é sensacional. Ou seja, ferramenta não falta, mas principalmente, o que não pode faltar é o seu trabalho interior. Aprenda com aquilo que você passa, porque aquilo que você vivencia não é castigo, não é maldade. São apenas circunstâncias que estão, de alguma forma, te levando para o aprimoramento do seu ser. Tudo é sempre o bem pelo bem de tudo, no final das contas. Espero que você tenha entendido o meu recado. Eu até passei do tempo, mas eu tinha que passar mesmo porque o assunto merecia esse conteúdo mais caprichado, né? Mas eu sei que vocês gostam. Pessoal, encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo do Teacher e até lá.